Aí vocês têm que aceitar, certo? Então, tá bom, gente. Nos reunimos hoje, dia 5 de agosto, para falar de um assunto muito especial, que a minha irmã é, assim, a minha admiração nesse assunto. É, filho. Essa parte espiritual é algo que tem, assim, muito forte nela, né? Ela já me ensinou muito, pelo exemplo dela, às vezes que ela fica quietinha, ela tá me ensinando. Ela nem sabia disso, né? É, Ai, ai, eu é. não acredito que tô ouvindo Peraí isso. que a Aninha tá entrando. Olá, Aninha, querida. A gente tá conectando teu áudio ainda. Oi, Aninha, seja bem-vinda. A gente começou agorinha, para falar de um assunto muito importante, principalmente para nós mulheres, né? A gente tem que ter essa conexão mais profunda com o nosso Criador, né? A gente tem uma fonte de poder incrível dentro de nós. A gente tem que acessar. E ela é mais simples do que a gente imagina, né? Tipo uma oração. O que a gente pode fazer com uma oração? Claro que a gente nós sabemos que temos outros meios, né? De meditar, de jejuar, enfim, mas a oração é algo tão simples, tão profundo. Só que muitas vezes a gente não sabe como começar, como fazer, como treinar para ter orações mais significativas, né? E aí eu estava comentando que a minha irmã é um grande exemplo disso para mim, né? Essa questão espiritual dela é algo muito doce que ela traz, é algo muito profundo, e mesmo quando ela tá quietinha, ela tá ensinando lições valiosas, assim. Então, muita gente, muitos anos eu ouvi isso de ti, só que ela não sabia. Então, como é bom a gente ouvir isso e saber que nós temos dons e talentos, que pode ser o lado espiritual que toca as pessoas, que a gente pode usar isso para o bem do mundo, né? E ajudar outras mulheres também, tá? Então, eu vou pedir para a Adriana agora falar, compartilhar com vocês o seguinte. Olá, Andressa, seja bem-vinda. Depois tu volta lá na gravação para pegar o inicinho, tá bom, Andressa? A minha irmã Andressa agora, ela vai falar para vocês é, o que ela me ensinou sobre uma ferramenta, né? Dá para dizer assim? Uma ferramenta que a gente pode utilizar É, para melhorar nossas orações. Então, eu vou deixar tu falar um pouco sobre o que tu me ensinou na época. Vai lá. tá bom. Vou tentar falar um pouquinho. Fico feliz com o que tu disse. E eu sei, tenho consciência que eu tenho muito que aprender. E eu aprendo muito através das orações. Como nós sabemos, é uma comunicação com o Pai Celestial, né? Então, eu gostaria, então, de compartilhar a experiência que eu tive no período da minha vida em que eu comecei a registrar, a escrever as orações, registrar elas como em um caderno. E foi um período em que eu intensifiquei mais essa, os meus pedidos, uh, essa comunicação com o Pai Celestial. Eu abria o meu coração, expressava meus sentimentos para Ele. E eu tive uma experiência bem especial com isso. Às vezes, eu me sinto sem inspiração, né, para orar. Eu acho que acontece com muitas pessoas. Sem inspiração, ou não sabe o que falar, ou não tem nem aquela vontade de orar. E aí, é, a oração, ela exige uma concentração, ela exige um esforço. Então, por isso que às vezes a gente acaba orando, né, daquela forma corriqueira, usando as mesmas palavras. Bem vazia, né? Como a gente escuta dizer que não chega até os céus, né? A gente sente quando a nossa comunicação tá dessa forma. E a gente vive numa época privilegiada, a gente tem muitos recursos, tem como obter muito conhecimento e, e materiais que fala, vamos supor, a gente está falando específico sobre a oração, né? Como podemos aprimorar a oração. E então a gente precisa buscar em fontes seguras, em fontes verdadeiras, é, como a gente pode fazer isso, né? Com esse aperfeiçoamento. Aí, o pedido de mãe é isso aí. Que? Não tá certo, tenho uno. Tá, a mãe já vai Quem lá não sabe, jogar. ela tem 4 criancinhas. Eles ganharam o Uno e daí todos os dias eles querem jogar muito, muito, muito. E é bem legal, bem divertido, mas eles querem jogar toda hora. Então, outra coisa que eu ia falar é que desde criança a gente aprende sobre a oração, né? Normalmente. Nosso país é basicamente cristão, então a maioria já sabe o que é uma oração. E se torna, né, uma coisa normal no nosso dia a dia, se torna um hábito. E se a gente não aprimorar e não exercitar essa prática, né, assim como a gente faz em outras áreas da nossa vida, como um treino, a gente precisa aumentar o peso do nosso treino, mais ou menos. E a gente, se a gente não faz isso, ou até mesmo se a gente fica um tempo sem orar, a gente sente uma desconexão, né? A gente sente um pouco vazia, a gente perde um pouco do nosso propósito, mesmo a gente tendo um propósito de vida, que normalmente é um conhecimento amplo, a gente se sente muito longe daquele nosso propósito, e essas vozes do mundo, né, que sempre estão nos confundindo, e a gente enfraquece bastante espiritualmente. Por isso que a gente fala que é um hábito essencial na nossa vida. As outras vozes Essa sufocam a comunicação gente, né? espiritual.
Isso. Então, a gente precisa recuperar esse vício espiritual. Como é que a gente pode fazer isso? Essa experiência que eu tive com escrevendo as orações, elas me ajudaram, até eu escrevi aqui para não esquecer. Por que isso me ajudou? Me ajudou a me concentrar na oração, me ajudou a perceber o poder das palavras. Existem até livros que falam, né, o poder da palavra. Deus criou o mundo com o poder da sua palavra. Ele curou as pessoas com o poder da sua palavra. Então, as palavras têm muito poder, a gente pode ter mais cuidado na escolha dessas palavras. E deixar de usar essa linguagem mais corriqueira, repetitiva. E também acabou se tornando um diário. Né? Então, foram algumas coisas que eu consegui aperfeiçoar com esse hábito de escrever as orações em um caderno. Só um minutinho. Diz assim, escrever as orações antes, né? Tu pode já pensar em elaborar a oração. É uma preparação, um aquecimento. Até porque vocês percebem que quando a gente está fazendo, ali na hora a gente repete muitas palavras. Pai, 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 pai. Imagina tu conversando com alguém e tu ficar repetindo, Andressa, não sei o que, eu te peço, Andressa, eu te agradeço, Andressa. Né? Então a gente não percebe o hábito de escrever antes, já ajuda até nisso, nesses vícios, né, da linguagem. Isso. A oração, ela é um ato de adoração, né? Nós podemos adorar o nosso Pai Celestial. Como é que a gente adora? A Deus. Existe então a linguagem da oração que a gente conhece, né? A gente chama Ele, a gente agradece, a gente pede, e a gente dá tchau, finaliza a oração. E quando a gente está sendo alfabetizado na oração, é assim, né? A gente aprende o A, E, I, O, U da oração. E para quem não tem esse costume, é assim mesmo. A gente começa falando de forma simples, com o nosso coração, né? O que tem, de forma muito bem normal, uma conversa, assim como criança. Mas o que eu quero perguntar, assim, para nós, é que só tem mulheres, né? Nós mulheres. Nós somos maduras nas nossas orações? Pelo tempo de conhecimento que a gente já tem sobre a importância desse princípio, o poder desse princípio na nossa vida, nessa prática. Nós já somos maduras em nossas orações? É isso que a gente precisa buscar, um amadurecimento maior. Porque senão fica, acho que aquela coisa muito repetitiva e vazia, é igual a oração de criancinha, né, quando tá aprendendo. Aqui, às vezes, a Serena faz oração e é para dormir. Só que daí ela tá tão acostumada a falar abençoe o alimento, que ela vai dormir, ela fala abençoe o alimento, ela nem se dá conta, né? Então, quando eu pensei numa analogia, assim, né, pra gente conseguir captar um pouquinho melhor a ideia. A gente já tá é como se fosse na faculdade, a gente precisa intensificar, aumentar o nível de conhecimento, as nossas habilidades. Então, já é a hora da gente melhorar essa conexão que a gente tem com o Pai Celestial. A gente vai conhecer melhor Ele através das orações. E uma coisa que é importante é deixar o Espírito guiar, sabe, as nossas palavras. Mas como que a gente convida o Espírito? Adorando o Pai Celestial. Fecha a porta, por favor, Sara. Aí que eu vou citar uma coisa interessantíssima, que algumas podem conhecer, outras não, que é um discurso antigo do Elder Bruce R. McConkie, de 1994, que ele fala sobre a oração. Então, ele deu algumas ideias do que a gente pode falar na oração. Ele até usa uma linguagem bem rebuscada, que se fala, palavra difícil. Mas normalmente eu não procuro, assim, usar palavras mais complicadinhas, assim. Tu diz palavras no geral ou formas de chamar a Deus? Palavras no geral da oração. Ele cita alguns assuntos, sabe? Ele dá algumas ideias, assim, que às vezes a gente não para pensar. Eu vou dar até um exemplo aqui, olha. Damos graças a ti, nosso Pai, por teres dado o teu Filho unigênito, para que nós, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Sabemos que por ele, por meio do seu sangue, da agonia no Getsemane, do seu sofrimento e crueldade no Calvário, ele assumiu os nossos pecados, né, desde que a gente se arrependa. Ele vai dando exemplos, né, sobre o que a gente pode expressar nas orações, a nossa gratidão, as bênçãos da vida mortal, sobre como nós temos fé e acreditamos na vida eterna, na imortalidade, vida eterna. Ele fala que a oração transforma a nossa vida, realmente. Ela traz milagres, né, na nossa vida. Eu tenho um testemunho forte disso, sobre como os milagres acontecem na nossa vida, através daquela oração fervorosa, sabe? Que a gente abre o nosso coração. Não é à toa que a gente, quando pensou nesse projeto, a gente colocou, né? Eu e a Adriana colocamos que o pilar essencial seria o lado espiritual, né? Que é a nossa base para tudo. É o nosso porto seguro, né? E é através dali que a gente vai receber revelações para a nossa vida, né? De forma bem personalizada. De forma personalizada. E assim como milagres acontecem, também ele nos dá aqueles influxos, aquelas orientações nas pequenas coisas, né? No nosso lar, no dia a dia, que faz muita diferença. Uma diferença enorme.
E eu tive uma experiência recente, foi numa ida ao templo. Acredito que a gente pode orar em qualquer lugar. Até sobre o lugar, antes da gente finalizar, vamos falar sobre o cantinho da oração, né, Alice? Vamos. Só para quem não Interessante. sabe, para quem assistir a aula depois, templos são locais sagrados, né? Então, na nossa religião, nós temos as capelas e temos outros locais sagrados, que são os templos, que daí é um refúgio, assim, é mais íntimo ainda, né? Para conversar com o Pai Celestial. Eu acho que é a quarta vez que entram aqui dentro, não sei quantos minutos a gente falou. Mas é bem assim mesmo. E se a gente não fizer agora, a gente vai fazer nunca, né? Exato, Eu depois acabo não me existe. concentrando aqui, porque eu anotei algumas ideias para mim na ordem, eu acabo me desconcentrando. Tem que ser agora, a gente tem que aproveitar o agora. Oi, Sara. Ela veio me convidar para jogar Uno. A mãe já vai. A mãe tá só compartilhando umas sobre a oração. Sabe? Tu quer falar alguma coisa? Tá. E a mãe já vai lá. O que eu achei interessante? Falar da experiência, eu acho, uma experiência que teve. Depois eu quero compartilhar uma minha. Pena que o meu caderninho não tá aqui. A Adriana falou do caderninho, então quem não tem, seria legal você já separar um caderninho só, bem especial, né? O Diário das Orações. Ai, gente, a coisa mais linda. Porque daí você já começa a aplicar a partir de hoje, né? Escrever as orações antes. Isso. Então, a minha experiência no templo, nesse local de adoração, né? Que é um local em que acontecem os casamentos, o casamento eterno entre as famílias e entre outros convênios. Então, eu acredito que o templo é a casa do Senhor, que é um lugar sagrado. E lá no templo eu fiz uma oração. Inicialmente eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que eu ia conversar com o Senhor naquele dia. Então eu fiquei uns minutos em silêncio. E a gente precisa fazer isso, né? Se concentra, fica em silêncio, se acalma, respira, né? E faz aquela meditação. E aí o Espírito aos poucos vai te auxiliando sobre o que você pode falar, pedir, agradecer. E uma preocupação, como eu sou mãe, né? Falei sobre isso. E aí eu compartilhei com o Senhor os meus sentimentos de que eu quero ser uma mãe melhor. E eu tenho uma preocupação em estar criando eles, assim, fazendo algumas coisas erradas que podem causar futuramente traumas, possa prejudicar a vida deles, porque nem sempre eu consigo exercer paciência. Às vezes eu acabo gritando, né? Não só eu, meu marido e tal. E eu acho que, né, todo lar tem as suas dificuldades, né, seus estresses. Mas eu com 4 crianças que são pequenas, é algo que me exige muito, muito, muito. E eu tenho me esforçado para isso. E na oração eu comecei a expor esses sentimentos, né, os pensamentos do Pai Celestial. E aí, eu fui dormir. No outro dia, de manhã cedo, eu recebi muita instrução no outro dia de manhã, quando estava prestes a acordar. E aí, eu anotei tudo que me veio na cabeça, aqueles pensamentos, as palavras, eu anotei tudo. A importância assim, da agendinha, ó, deixar sempre do lado. E eu fui tomada de uma paz tão grande, tão grande. E eu tive um testemunho de que o Senhor ouviu minha oração e Ele me deu a resposta, tudo aquilo que eu precisava saber. Então eu fui instruída do alto. E numa dessas respostas, né, uma das coisas que Ele me falou é que esse mundo que a gente vive, com muita informação, muitas pessoas ensinando coisas, a gente tem que saber escolher, né, a gente tem que selecionar essas fontes. Porque qualquer dúvida, assim, eu tenho esse costume, né, com essa orientação, eu estou procurando me policiar mais. Tudo tu recorre à internet, tu vai lá e pesquisa, tu vai ali ver. E daí são muitas, que nem falei antes, muitas vozes, né, opiniões diferentes. E aí dizer lá, ai mãe, se você faz isso, você, né, seu filho terá isso no futuro, né. E aquilo me causava tanto mal. E assim, nunca vou ser uma mãe perfeita, não vou alcançar a perfeição aqui nessa terra. Se eu continuar buscando a perfeição, eu vou ser frustrada o resto da minha vida. E uma das propostas de estarmos aqui na Terra é viver, temos experiências, tem o sofrimento, tem a dor, tem as dificuldades. Isso nos permite o crescimento, o amadurecimento. E é nesse meio, né, que tem o bem, o mal, o bom e o ruim, é que a gente faz as escolhas. E através das nossas escolhas que a gente então vai, né, definir nosso futuro espiritual. E aí faz parte, né? Faz parte. E ele me disse, né? Tem coisas que realmente causam traumas, que estragam das pessoas, mas ele disse, teus filhos têm comida, têm roupa, têm um abrigo, eles têm muito carinho, eles têm amor, né? Eles recebem instrução, né? Eles são bem orientados, então eles precisam disso, eles brincam, né? Tu é a mãe que brinca, o pai também procura brincar, então a gente tem se esforçado e isso reconhece esse esforço.
Então, resumindo, uma das coisas que eu ouvi do Senhor foi isso. E eu senti muita paz. Eu há muito tempo não sentia. Então, com esse testemunho, eu digo para vocês, né, que o maior mentor na nossa vida deve ser o Pai Celestial. Ele nos conhece, ele conhece a verdade de todas as coisas, ele sabe nosso íntimo, nosso coração, e não tem nenhuma outra pessoa, né, que tenha mais interesse na nossa felicidade do que o Pai Celestial. E muitas fontes da internet, né, usam verdades com mentiras, né, aquela mistura. Satanás quer nos tirar a paz, ele quer nos deixar confusas, estressadas, amedrontadas, desanimadas. E eu sei que muitas mães, né, têm essas dúvidas e sentimentos, então eu compartilho com vocês isso. Não sei se todas são mães, mas também pode ser outras coisas, né? Como se vai casar ainda, né? Se fazer uma boa escolha como um bom marido, escolher a profissão. E mesmo solteira ou casada, com filho ou não, existem coisas que nos deixa agoniados, né? Que nos exige paciência, a gente está esperando por algo. E aí, nesse meio tempo, a gente precisa focar no nosso espiritual, que, como a Alissa falou, é a base de outros aperfeiçoamentos, né, na nossa vida. E aí, com o espiritual, a gente vai nos entender e nos conhecer melhor. A nossa natureza é divina, que a Alice também falou. Então, o Pai Celestial pode nos ajudar a saber quem nós somos, descobrir nossos dons, nossos talentos, a nossa missão e propósito na vida, o que vale a pena a gente despender energia, o que não vale a pena. Esses dias também eu fiz uma reflexão sobre coisas que eu precisava tirar da minha vida, porque a gente fica também querendo aproveitar tanta coisa, tanta oportunidade, cursos gratuitos, e a gente acaba pegando coisa demais. E precisamos avaliar o que é de importância eterna, né? Então, na oração também a gente pode receber essas respostas. O que é o bom, o que é o melhor. Perfeito. E, Só para sim. avisar, nós temos só 7 minutinhos. Aí não sei se tu quer finalizar, daí eu Tá. só Eu vou complemento só aqui. finalizar, então. Eu acho que eu falei muitas coisas que eu queria falar. Então, guria, só para finalizar então essa reunião, a Andressa estava falando sobre essas verdades que a gente encontra, né? Que realmente o mundo tá cheio, né? De tudo que é conteúdo. E isso é muito bom, com certeza é uma era da informação, do conhecimento, mas a gente tem que ter cuidado se a gente está substituindo a nossa fonte de aprendizado, está substituindo por coisas, né? Do mundo mesmo, de tudo que é pessoas que vêm falar que são verdades parciais, né? Então, tem coisas boas, mas tem muita coisa mesclada. Então, a gente tem que ter esse cuidado para a nossa fonte segura, assim, ser com o Pai Celestial. Porque, como a Adriana falou, ele nos conhece muito bem, ele nos ama. Foi ele que nos criou, né? Então, todos os anseios do nosso coração, todas as dúvidas e medo, ele já sabe. Então, ele quer que a gente fale, que a gente se achegue a ele, né? Que a gente tenha essa intimidade com ele. Então, não foi à toa que a gente colocou ali como meta, primeira meta do grupo, botar um despertadorzinho e falar orar, orar. Então, porque isso vai aproximando dia após dia, é, gente, nós mesmos, nosso Criador. E isso vai destravando todos os cadeados que tivermos na nossa vida. A gente vai entendendo como Deus age, a gente vai reconhecendo os sinais e a gente vai recebendo mais revelação. E são coisas muito personalizadas para nós. E uma coisa muito legal que eu acho é que a gente pode falar de tudo, dizer todos os nossos sonhos, todas as nossas metas, pedir a orientação dele, qual o próximo passo? E o próximo passo? E ele vai mostrando. E quais coisas que a gente deve deixar de fazer, como a Adriana falou. Eu acho isso muito legal. Então, se tem algo, né, senhor, que não está condizente, que o senhor não está feliz, me mostre. Então, ele vai dar um sentimento, vai vir uma palavra, um flash de coisinhas. Gente, às vezes pode ser o Netflix. Sim, ele pode estar é, bloqueando o teu progresso, a tua evolução aqui na Terra. Então, estejam atentas. Às vezes, assim, até uma inspiração que possa vir pare de se abrir muito, né? De falar de tudo com pessoas que às vezes não vão te ajudar, vão te colocar lá para baixo. Então, até isso pode vir como resposta. Você se preservar mais, né? Então, tenha um refúgio, mulheres. Muito sério, nem que seja no banheiro. Eu gosto muito de banheiro, não sei porque eu adoro banheiro. Então, sempre foi um refúgio para mim. Porque eu me tranco, fico ali quietinha, né?
E é assim, usem um cantinho, botem um tapetinho. Eu já fiz isso num período muito ruim da minha vida. Um período assim, sabe aqueles momentos que tu toca o inferno? Toda raiz que quer alcançar os céus tem que ter raízes tão profundas a ponto de tocar o inferno, né? Então eu tive esse momento da minha vida que a minha raiz foi lá sugada, assim. E aí eu fiz aquele o meu cantinho especial, assim. Aí se eu começar a falar, eu vou começar a chorar, porque era tudo que eu tinha naquele momento. Era tudo que eu tinha. Jesus Cristo e o Pai Celestial. E foram eles que me resgataram, foram eles que me pegaram no colo, porque eu não tinha mais colo para me consolar. Então foi só o deles. Então aquele refúgio, eu coloquei fotos especiais, fiz pedidos especiais, né? E aí um tapetinho e ali eu orava várias vezes ao dia. Então tem até um filme que ensina sobre isso, né? É um Quarto de Guerra, é Quarto de Guerra. E esse filme ela fala um pouco sobre a experiência dela. Então, quando a gente passar por momentos assim, se agarra no Senhor. Por isso que a gente deve desenvolver e aprimorar a nossa comunicação. Comunicação, gente, é um assunto que eu acho que de todos, assim, é o que eu mais amo, porque a comunicação está em tudo. O pensamento e a palavra está em todas as coisas. E a comunicação é a coisa mais sagrada que tem. Ela pode construir pontos, como pode construir muros, né? Bloquear. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então é isso que eu queria falar sobre o refúgio. Tenham um refúgio para vocês. E uma experiência muito legal que eu tive com a minha mãe eu estava com 17 para 18 anos e foi uma experiência com oração. E é muito, assim, eu nunca vou esquecer, sabe? Porque nós nos ajoelhamos, eu já era uma jovem adulta, né? Quase jovem adulta. E aí nós nos ajoelhamos, né, ao pé da cama e eu abri meu coração. Foi uma oração que fiz com a minha mãe do lado. E, gente, foi a coisa mais linda, assim, mais sagrada que eu tive, porque eu agradeci, sabe? O poder da gratidão. O poder da gratidão, assim, gente, é o que vai abrir novas portas na vida de vocês, né? Então, eu lembro que comecei a oração agradecendo por tudo, tudo, os animais, as roupas, é, as estrelas. Eu agradeci tudo, tudo que eu tinha para agradecer. E aquela oração me marcou demais. Foi uma oração longa que foi muito significativa, que eu nunca vou esquecer. E, Andressa, tu quer complementar ou eu posso falar sobre uma dica? Travou aí, gente? Travou? Tá tudo bem? Agora voltou. Voltou? Mas vocês conseguiram me escutar ou falhou a voz também? A experiência não deu para Travou um ouvir. pouquinho. Ai, a experiência não deu para ouvir. Tu ouviu, Rebeca? Experiência da oração com a minha mãe? Eu consegui ouvir, mas deu um pouco de falhada. Ah, que pena. Que droga. Mas você Será que vai sair na... falou, você agradeceu bastante, mas Ah, tá. deu um pouquinho de Foi uma cortado. oração assim que eu foi muito sincera e teve muito agradecimento. Foi uma oração muito marcante, né? Talvez ela já tenha esquecido, mas eu não esqueci, né? Nunca vou esquecer. E aí, só uma dica, então, gente, sobre as orações serem específicas. É uma coisa que eu falo muito sobre as nossas orações serem as mais específicas possíveis. Porque o que acontece? Você não percebe que a gente vai orar às vezes e fala tudo muito amplo, muito vago, né? Ai, obrigada por tudo. Tudo o quê? Especifique, né? Ai, me abençoe. Me abençoe como? Com o quê? O que tu quer, né? Então, se tu for falar com uma pessoa, imagina, porque na oração a gente está falando com o Senhor. Então, pensa, tu está falando com uma amiga, um amigo, e daí tu fala, ai, obrigado por tudo. Ai, me ajuda, me abençoe. Tá, e aí? Né? Então, tu tem que especificar. Então, uma coisa que eu falo muito até nos discursos, coisa que eu dou na igreja, eu falo assim, seja específico, eu falo, Senhor, eu tenho essa meta, o desejo do meu coração é esse, a minha meta é essa, porque com essa meta eu vou conseguir fazer isso, isso e isso. Com essa bênção na minha vida, eu vou conseguir auxiliar as pessoas, eu vou conseguir, sei lá, cumprir com tal propósito, entendem? Então tem que ser um desejo justo e tu tem que falar e expor isso para o Senhor, né? E tá, daí eu vou deixar tu finalizar então, Andressa, e depois eu só vou falar do livro.
A Rebeca perguntou do despertador. Sim, Rebeca, assim, ó, porque geralmente a gente faz oração de manhã, né? Meio-dia e à noite, né? É o basicão. Só que a meta do grupo qual é? Ali entre nós todas, é tornar mais frequentes e mais significativas nossas orações. Então, uma coisa que um bispo já de uns 5 anos atrás me ensinou é que ele colocava na agenda dele e às vezes até no despertador, então, colocava como lembrete, né? Orar, né? Conversar com o Senhor. Então, isso ele parava tudo no meio do dia, tirava 5 minutinhos, ia lá e fazia oração. Porque se a gente deixar por nós, o dia vai, daqui a pouco, nossa, nem parei para conversar com o senhor, né? Então, por isso da dica do lembrete no despertador do celular mesmo. Pode finalizar a tua parte, daí depois, Adriana, eu vou dizer só sobre o livro, tá? Tá bom. Sobre a oração, só gostaria de compartilhar que eu tenho experiências desde cedo, um testemunho muito grande sobre o poder da oração, né, desde criança. E é importante mesmo, a Alissa falou, orar de forma específica e fazer as coisas, né, que a gente precisa além de orar. E eu tenho testemunho que o Senhor quer nos abençoar, com certeza, com aquilo que é bom para nós. E orar também, que eu queria falar sobre nossos filhos, né? Eu já vou te ajudar ali. Peraí. Aquela questão da Adriessa que ela falou da experiência com a resposta sobre os filhos, tem uma vez uma amiga me disse, eu nunca esqueci, que eu tava nessa fase assim, né, de recente nascido meu terceiro, e eu tava bem tumultuada, assim, com muita coisa para dar conta. E aí eu lembro que essa minha amiga falou com todo o amor dela assim, Alissa, foca na barriguinha cheia e no amor, que é o que eles precisam, né? Então, e pelo básico, gente, vamos pelo simples, né? Tem muito conhecimento bom, muita ferramenta que a gente tem que aplicar, sim, mas qual que é o principal, né? Focar na barriguinha deles, né? Na nutrição, mesmo que sejam refeições simples, mas eles sentem o amor. E pode ver que todo filho, toda filha, a lembrança que eles têm, as memórias afetivas têm a ver com comida, né? Então, eu lembro, assim, eu falo até hoje, que saudade da comidinha da minha mãe e do meu pai. Porque marca, porque é feito com amor. Então, eu vejo isso, eles fazendo isso comigo hoje. Ai, mamãe, essa comida, a comida do papai é uma delícia. Porque é com afeto, né? A gente está dedicando um tempo nosso para cozinhar para eles. Nós estamos servindo eles. Eles são tão pequenininhos, mas nós estamos servindo. Então, a questão de manter assim a barriguinha cheia, nutrir eles, mesmo com coisinhas simples, marca demais. E o amor, né? E as necessidades fisiológicas, né? Ter um soninho, ter o tempinho de brincar. Isso daí é o básico. Pode continuar aí. Importante lembrar que quando nós formos abrir o nosso coração e falar das coisas que estão lá dentro, né, nossas fraquezas, importante a gente orar em pensamento. Não sei se tu concorda comigo, Alex. Sim, Então, tudo começa pelo pensamento. Tudo. é pelo fato de não expor verbalmente a, as nossas fraquezas e dificuldades. E sabemos que existe uma força negativa, né, que não nos quer o bem. Então, é a minha opinião sobre esse ponto, tá? E a outra coisa que eu ia falar é que meus filhos são pequenos ainda, mas eu já oro desde agora sobre o futuro deles. Eu converso com o Pai Celestial sobre o casamento deles, sobre a missão, né, Até do, mesmo de do preparar um parceiro menino. especial, né? Sim, O e Senhor eu falo prepara de forma, parceiros. sim, de forma específica, sabe? Eu cito, assim, as qualidades que a gente sabe que é importante ter no cônjuge, e eu já falo desde agora, né? Eu converso com o Pai Celestial.
sobre a faculdade e, né, não sei se parece loucura, ainda tem tanto tempo assim, né, pela frente. Eu acho importante, eu sei que, assim, o senhor tem muito uma memória e cada oração ele O senhor é escuta, muito quieta, tá dando umas cortadas. O senhor é muito. Não deu para entender. ele tem boa memória Sim, e tá dando para ouvir. tá dando. Já vi muitos relatos de pais que oraram por anos, né? Então, não, a gente não precisa a gente precisa cuidar da nossa parte, da nossa vida espiritual, para as outras também, para a gente ter sucesso nas outras áreas. Gente, eu tinha dado. Bugou tudo aqui. Saiu. Para vocês não mudou nada? Eu já tava mandando mensagem ali no grupo. Tá tudo certo aí? Quem puder dar um ok. Olha, eu, Aqui tá tudo eu bem. finalizei, tu conseguiu ouvir? Não, porque o meu saiu do aplicativo, começou a carregar e eu vá de novo. Mas Que o que é bom. isso, gente? Que é isso? Mas que bom que vocês ficaram. Que ótimo. Então tá, posso finalizar então? Queria falar do livro, tá? Queria falar do livro, O Poder da Mulher que Ora. Eu tenho ele. É, Oi, eu não sei se. Eu não sei, Ali, se. eu não tô conseguindo te entender, Vocês estão me Rebeca. ouvindo, me travou algumas vezes. Vocês estão me ouvindo? Tá, a tua voz tá vindo bem robótica aqui pra mim. Pra vocês também? Ou Tá me vocês ouvindo estão agora? ouvindo bem a Rebeca? Oi. Agora sim, pode falar. Melhorou? Aham. Quer falar ainda alguma coisa? Não, é que eu nem sei se pode, né? Porque eu não sei se todos aqui são membros da igreja. Oi, Tem de outras tá me religiões. ouvindo? Tem de outras religiões. Por isso que é para mulheres cristãs, né? O que eu pensei é que acho que ajudaria. Aham. Eu não sei se seria ideal. Talvez a gente iniciar ou finalizasse com uma oração. Acho que isso ajudaria. Porque aqui em casa a gente também tá com a internet ruim hoje. E a internet, estou usando 4G para poder fazer várias coisas aqui. E a 4G também não tá muito boa e tá chovendo aqui. É uma ideia, mas eu nem sei se pode, né? Mas é uma ideia que eu pensei de fazer oração no final ou Tá bom, obrigada, no ótima ideia. início A da minha reunião. bateria tá acabando, gente, então eu vou ter que ser bem rápida. Mas é uma boa ideia, vamos sim. Porque aqui também começou a travar. O livro O Poder da Mulher que Ora é maravilhoso. Eu tenho ele, quem quiser me chama que eu mando, tá bom? Então acho que vai valer muito a pena, porque eu quero começar a pegar trechos e colocar lá. Mas claro, que quando a gente lê, tem um gostinho diferente, né? É algo que é melhor, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como a Rebeca falou, quem gostaria de finalizar com uma oração? Quem se voluntaria? Quer fazer, Adri? Quer finalizar com a coração? Ou tu mesmo, Rebeca, quer? Vai lá. Pode ser, mas a minha oração não vai ser igual a da sua irmã. Vai, importante é ter E eu acho que meu sinceridade. sinal, se cortar, eu nem sei. Tá, aí a Rebeca vai fazer, daí já finaliza e podemos fechar Tá aqui, bom. ok? Beijo, então, para todo mundo. Então, vou iniciar, gente. É, Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por nossas famílias, por nossa saúde, nossos empregos e essa oportunidade de ver um país livre por ter a oportunidade de momento.
de poder nos aperfeiçoar em todos os assuntos para nosso crescimento e evolução nessa vida. Te agradecemos pela amizade que temos com a família da Alissa e por ela ser tão inspirada a fazer esses cursos, a nos ajudar, que ela possa ser luz, não só na vida dela, como todos aqueles que ainda precisam de sua ajuda. Pedimos que o Senhor nos dê uma tarde excelente, pedimos que o Senhor nos ajude a ter, busca uma solução, que possam pôr em prática tudo que estamos aprendendo aqui, nesse curso, para ajudar a outras pessoas também, que estão passando por momentos difíceis, conforme a tua santa vontade, na vida de cada um, e melhores. E é sempre buscar ao Senhor. São essas coisas que agradeço. Amém? Terminou, né? Porque para mim falhava Amém. algumas partes. Muito Muito bonita a obrigada. oração. Linda, linda. O importante é que ela seja verdadeira, né? Eu falei, olha, acho que. Então, foi o que eu falei, eu acho que porque o sinal não tá muito bom, e aí Uhum. Não, mas cortou, deu para pegar inclusive, quase tudo. ó, uma benção boa, acabou de voltar o Wi-Fi da minha casa. Uma Aê, viu benção. só? Essa energia circulando, né? Então tá, a May era para ser muito rápido, né? E assim no Caramba! fim se estendeu porque rendeu o assunto. Esse assunto é maravilhoso. Obrigada, gente. Tenham um bom descanso. Fiquem bem. Qualquer coisa podem mandar lá no grupo qualquer dúvida, ok? Um beijo para todas, então. Eu vou encerrar aqui, olhando o comentário. Beijo. Tchau, tchau.